Boa tarde, pessoal. Eu sei que vocês devem estar super animados. A gente vai iniciar o painel Ações que Transformam. Eu queria chamar ao palco. Esse painel é um painel muito especial para a gente também. Ele foi escolhido para ser logo após o Servindo ao Brasil, que é um painel emocionante, né? Feito pela Brasil Conference toda, pensado com muito carinho para vocês. E esse painel ele traz essa complementação também da discussão do que a gente pode fazer para mudar o Brasil e o que já está sendo feito. Queria chamar ao palco Daniela Filomeno, vai ser a moderadora, jornalista da CNN, maravilhosa, tem um site de gastronomia e cultura e viagens, né? Leila Vélez, empreendedora, beleza natural. Fábio Coelho, mulher maravilhosa. Fábio Coelho, presidente e CEO do Google Brasil. E o Edu Lira, nosso querido Gerando Falcões. Gente, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? A gente tem vários painéis, é muito interessante a contribuição da Brasil Conference e o que a gente tem visto aqui de debates e temas tão importantes para transformar o nosso Brasil. E é uma honra, né, estar aqui. Eu acho que a gente estava falando um pouco sobre isso, né, sobre a importância pela carreira, pelo Brasil, pelo debate. E eu que viajo o Brasil inteiro, eu sou uma apaixonada pelo nosso país, eu viajo muito, eu acompanho, né, Edu, a gente está junto já há muito tempo, estou junto com o Edu Liras, acho que há uns 15 anos que a gente está, mas a gente, quando viaja e vê a realidade do nosso Brasil, a gente vê que é muito além do eixo Rio-São Paulo, das grandes capitais, né? A gente tem um país muito belo, muito grande, muito rico, mas que ele é feito de pessoas, e é através das pessoas que a gente vai ver essa transformação do nosso país. E o potencial é muito grande, né? E as empresas, elas têm corresponsabilidade nesse papel. No Brasil, a gente, como cidadão, a gente tem esse papel, é um trabalho social também, mas as empresas precisam entrar nesse jogo junto com a gente para transformar o Brasil. E é muito importante a gente falar, acho que todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente tem grandes desafios no Brasil, seja de saneamento, seja de infraestrutura, de pobreza, uma desigualdade muito grande, segurança, e a gente também tem que colaborar, né? A gente tem que fazer de alguma forma. Então, eu vou começar pelo Edu, porque eu acho que é válido, Edu, você falar um pouquinho sobre o nosso projeto de franquia social, sobre essa transformação, trazer um pouco todo mundo aqui para a gente tocar no coração e falar do Gerando Falcões e vários projetos que temos por lá. E a gente parte depois para falar um pouco desses cases de inspiração que a gente também tem e faz um papel muito importante. Obrigado, Dani. Um prazer estar aqui com Leila, Dani, Fábio, que são todos queridos amigos. Eu estava refletindo, porque eu tive na Brasil Conference no 2º ano dela. E eu vim porque, olha isso, sabe, eu acho que pode ajudar muita gente que está aqui. Eu vim de avião, porque Roberto Vilela, que é um amigo muito querido, pagou a passagem para mim. E eu não tinha onde dormir, e eu dormi na casa de Tamires Vilela, que está ali, num colchão que ela me arrumou. E quando a Brasil Conference colocou lá as 10 pessoas, 15 pessoas que falaram, botaram Obama, Warren Buffett e tanta gente incrível, e botou eu lá. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu preciso falar aos jovens que estão vindo aqui de vários lugares do Brasil, cada um do seu jeito, que hoje se você varar a onda, hackear o sistema e teimar, hoje você vem como plateia e amanhã você vem para falar. Muito importante, porque a gente tem que, se você chega, você puxa os demais, e a razão é você tentar iluminar, para a gente formar mais líderes. Para eu falar, Dani, de franquia, eu vou resumir em 2 minutos essa minha resposta. Gerando Falcões começou pequenininha no quarto da minha casa, e eu queria fazer uma coisa pequena, e fazer pequeno é belo.
mas fazer grande é necessário. E eu não queria fazer uma coisa grande. Eu não queria ter orçamento grande. Eu não queria ter um time grande. Eu não queria fazer nada disso que eu estou fazendo. E a culpa disso tudo é de Jorge Paulo Lema. Porque eu não tinha dinheiro e eu conheci um paraíba, que foi o primeiro paraibano da história formado em Harvard, e eu quebrei um favor para ele. E aí ele ficou me devendo ele falou, o que eu faço por você? E eu falei, me apresenta alguém que tem dinheiro nesse país. E ele falou, eu conheço um, eu disse quem é, Jorge Paulo Lema. E eu não conhecia. E eu falei, quem é ele, hein? E ele foi o dono do Burger King, Guaraná Antártica, Brahma. Eu falei, é ele que eu preciso falar. E eu me conectei com o Jorge, ele me recebeu no escritório dele, e ali começou uma amizade de anos. E ali, Dani, ele falou assim, depois de ter visitado a Gerando Falcões na favela, Drauzio, pela primeira vez, ele olhou para mim e disse, Edu, você tem potencial para não apenas cuidar da sua favela, você pode cuidar de todas as favelas do Brasil. Sonha grande. E eu olhei para ele e falei, esse coroa não tem problema com dinheiro, ele deve estar achando que eu tenho um também. E ele falou para mim uma coisa que me marcou, se você sonhar grande, você vai atrair gente grande para seus sonhos. Então eu queria dar esse depoimento, que as pessoas conhecem o Jorge Paulo da mídia e de tudo que acontece, mas eu conheço o Jorge de trabalhar com ele nos últimos 10 anos. Não teve uma semana dos últimos 10 anos que eu não mandei e-mail para Jorge, WhatsApp, que eu não fiz um pedido para ele me conectar com os amigos ricos dele. Me conectou com o Bernardo Paiva, que foi CEO da Ambev. Bernardo, meu mentor, fez de mim um CEO, que cuidou de mim. Então, nesses anos, eu construí uma história de tentar tomar muito dinheiro do Jorge. Eu não desisti de levar mais. Eu não desisto. Então, eu queria dizer que a Gerando Falcões hoje está presente em 5.000 favelas, mas a gente... Encerrando aqui, Dani, e fazendo uma coisa grande, só na pandemia a gente alimentou 1,5 milhão de pessoas. Arrecadamos mais de 150 milhões de reais, fazendo projeto de inovação para mudar as favelas do Brasil. Mas eu preciso lembrar muito dos meus pequenos começos, sabe, Dani? Como pessoas que estão aqui. E dizer, Jorge, que eu estou muito feliz de ver você aqui liderando, porque tem 30 mil empregos para salvar, tem muita filantropia para você fazer, tem muitos jovens para você formar, e a gente está com você e dizendo, Jorge Paulo, vai que dá. Edu, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu te ouvi falar, e é sempre uma inspiração, né? Maravilhoso. E a Leila também é esse caso. Leila, eu queria que você contasse um pouco do... Porque você tem um negócio que é de beleza, está com uma startup nova, mas quando a gente fala de beleza, você está falando de autoestima, você está falando de dignidade, de transformação, de dar voz e geração de emprego. E você mora hoje em Nova York, tem um negócio maravilhoso, e é uma ação que... Eu acho que o seu trabalho é uma ação que transforma. Então, conta um pouquinho para a gente e como a sua empresa vem transformando as mulheres, principalmente, desse Brasil. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Eu não sei nem como começar, porque estar aqui é uma das maiores honras da minha vida. E aí, parafraseando um pouquinho o Edu, o Jorge Paulo entrou na minha vida com a Endeavor, que é uma organização fantástica que apoia empreendedores no mundo todo e que é uma divisão de águas da minha vida na vida da empresa. Meu pai veio da Paraíba como migrante para o Rio de Janeiro, trabalhar na construção civil, e eu, para aprender a falar inglês e um dia poder participar do processo seletivo da Endeavor, eu trocava aulas por faxina no curso de inglês. Então, estar aqui em Harvard, MIT, é uma coisa que é difícil até de colocar em palavras, gente, é muito emocionante. E, voltando para a questão da autoestima e da mudança que isso pode transformar na vida das pessoas, é tão poderoso, é tão fantástico você perceber no olho de uma pessoa que algo que pode ser banal, como um cabelo, né, uma vaidade, algo que é muito superficial, pode ter uma importância tão grande e tão verdadeira
na sua autovisão, na maneira como você se coloca para o mundo, na maneira como você se enxerga. E foi no Beleza Natural, minha primeira empresa, que eu pude testemunhar isso durante muitos anos. Meninas que vinham para trabalhar com a gente, que eram antes clientes, né? 70% eram clientes antes de se transformarem em nossa equipe. 90% delas mulheres, a maioria delas com 1 ou 2 filhos já, muito jovens, vindo das comunidades que eram em volta da própria loja, né, das unidades do Beleza Natural. E eu pude testemunhar o quanto que uma chance, uma porta que se abriu, um objetivo de dar um primeiro emprego para a maioria delas, né, pôde transformar a vida de tantas pessoas. A gente, através da empresa, e uma empresa pequena, né? Então, acho que, quando a gente fala de responsabilidade das organizações, não precisa ser uma empresa gigante para começar a fazer a diferença. Pode ser um grãozinho de areia, mas esse grãozinho de areia vai ser um caminhão para aquela pessoa que vai estar sendo tocada. Eu acho que a gente pôde fazer isso de uma maneira, no começo, muito pequenininha, muito humilde, mas que acabou tendo uma relevância na vida de muitas pessoas. Nós conseguimos ter 55 unidades, com 4.000 colaboradoras espalhadas por 5 estados do Brasil. 4.000 mulheres que tiveram a chance de ter seu primeiro emprego com a gente e que puderam transformar a vida das suas comunidades, a vida dos seus filhos, voltaram a estudar com parcerias com universidades. Então, tenho muito orgulho de participar desse Brasil que não fica esperando que a mudança venha, que a gente pode fazer parte dessa mudança, mesmo que seja de uma maneira muito pequena, mas eu acho que todos juntos a gente transforma. Opa, agora voltou. O mais interessante é que, dentro de tudo isso, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de transformação e, principalmente, geração de emprego, né? A gente tem que ter uma sustentabilidade a partir do momento que a gente dá essa oportunidade. Edu, a gente sempre fala muito disso. E, Fábio, todo mundo conhece o Google, mas o que pouca gente conhece é das ações, inclusive de fomento de startups como... né, a própria Leila está sendo, né, ou já foi acelerada. Já foi. Então, primeiro conta um pouquinho do projeto e depois ela conta como foi a experiência. Claro, obrigado. Primeiro, bom dia a todo mundo. Daniela, bom dia. Leila, Edu. Eu te falei, né? Eu falei que eu vim aqui para ver o Edu, tá? Pelo que ele representa. Na verdade, quando... Eu acho que a gente está vivendo um período, nos últimos 20 anos, mas mais precisamente nos últimos 10, que é uma combinação de 3 exemplos de uma palavra ampla chamada democracia. Começa com a democratização do acesso, que no Brasil começou lá pelo final de 1997, 98, quando as pessoas passaram a ter um telefone celular. Depois passou a ser a democratização da mídia, permitindo que as pessoas que tiveram a inclusão pelo acesso pudessem não apenas consumir mídia de uma forma, mas consumir mídia de várias formas e também produzir e se expressar. Essa expressão... ela fez com que a gente pudesse aprender coisas novas, pudesse se indignar, pudesse observar outras formas de fazer, pudesse conhecer outros exemplos. E a terceira parte dessa democratização é a da capacidade de empreender. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa sociedade menos formada por grandes conglomerados, grandes empresas, mas formada por pequenas empresas muito ágeis que conseguem transformar uma sociedade. Quando a gente pensa em terceiro setor, ou pensa em transformação social, eu queria parabenizar o Edu, o João e a turma que organizou esse evento, porque o painel anterior, eu estava sentado ali, é emocionante você ver servidores públicos na qualidade que eles tiveram, que eles têm, dando exemplo de como a gente pode se inspirar. E a realidade é que o Brasil precisa de exemplos. Nós temos excelentes exemplos nessa sala, para todo mundo que está começando agora, mas eu queria centralizar nessas 2 figuras aqui, na Leila e no Edu, porque são exemplos de pessoas que elas funcionam para nos mostrar que as coisas são possíveis. Cada um de nós, eu acho que dentro de si, tem a capacidade de ser referência para outras pessoas. No caso do Edu, quando eu o conheci, eu falei, o que esse cara tem de tão especial? É o brilho no olho? É a paixão pelo que ele faz? É a oratória? Ou será que é mais do que isso? Ou será que é uma grande visão em relação a um processo que impacta muitas pessoas? Em relação a Leila, quando a gente pensa em diversidade, muitas vezes as pessoas falam de diversidade não pela importância que é,
que tem o assunto da diversidade, da equidade, da inclusão. O Google trabalha criando plataformas que conseguem atrair 180, 190 milhões de brasileiros, seja o buscador, seja o YouTube, sejam os telefones celulares, sistema operacional Android, etc, etc, etc. Todo dia a gente está lá fazendo alguma coisa, né, vendo o mapa, como é que a gente sai daqui até ali. E dentro desse processo que a gente percebeu que esses bons exemplos, a Leila sendo um deles, primeiro, os bons exemplos têm que ser valorizados para que eles possam inspirar mais gente. Segundo elemento fundamental que eu traria para essa equação é o fato de que, se você quiser ter todo mundo incluído, você tem que trabalhar com todo mundo, tem que ter conteúdo para todo mundo, tem que respeitar a diversidade de opiniões. Isso é muito complicado no mundo que se polariza, como a gente está polarizado hoje em dia. Então, a Leila fez parte de um projeto nosso de financiamento, onde a gente colocou 10 milhões de reais à disposição, dentro do que a gente chama de Google for Startups. Em São Paulo, nós temos um campus. Esse campus já acelerou mais de 350 empresas, exatamente pela democratização da capacidade de empreender, que eu havia me referido antes. E um desses projetos se chamava Black Founders Fund. O Black Founders Fund é você disponibilizar dinheiro para ajudar a acelerar empresas de fundadores e empreendedores pretos ou pardos. Com isso, a gente consegue ajudar pessoas que são referências a fazerem projetos que fazem a diferença e que vêm de encontro a um mercado que está aí. O mercado está lá fora, o mercado existe para poder absorver produtos que têm a ver com o tipo de segmentação necessária. Então, esse foi o nosso exemplo com a Leila. Tem um monte de exemplos. O Edu também, a gente trabalhou junto em várias coisas. Trabalhamos junto para colocar endereço em favela, né, Edu? Porque é muito importante, a gente trabalhou com Americanas, inclusive, com o Favela Express, para a gente poder... Você sabe que quem mora em favela, dependendo da comunidade, não tem endereço. Se você não tem endereço, você não consegue receber correspondência, você não consegue fazer e-commerce. Você tem que comprar e mandar entregar num outro lugar. Então, a Google Americanas, Gerando Falcões, nós fizemos uma parceria em São Paulo, em algumas comunidades. A gente começou com Paraisópolis, a gente passou para a Favela dos Sonhos, a gente está indo para outros lugares, para a gente mapear, através de um sistema de codificação chamado Plus Codes, para que as pessoas possam ter cada uma o seu próprio endereço. E, com isso, as pessoas têm acesso a mais um elemento de integração do conceito de cidadania. É isso. A Leila pode falar um pouco mais do que isso, porque ela é a dona do pedaço. Depois da criação do Beleza Natural, né, a minha paixão por cachos, minha paixão por transformar a vida das pessoas através da beleza, a beleza é uma ferramenta. Me fizeram vir para cá, para os Estados Unidos, eu vim expandir a empresa e abrir a nossa primeira filial em Nova York. E acabei me apaixonando pelo mercado aqui, percebendo que as pessoas elas são muito mais parecidas do que diferentes em termos do que elas buscam, das suas frustrações, das suas fragilidades com relação ao cabelo crespo. Ainda é um tabu em muitas situações, ainda você precisa de uma lei chamada Crown Act aqui, que permite que as pessoas possam, com cabelo natural crespo, entrarem em locais formais, como universidades, alguns locais de trabalho. É inadmissível que, em 2024, a gente ainda precise de uma lei para garantir para a gente essa liberdade. Então, essa foi uma das razões pelas quais eu quis criar a Curl Lab, que é uma startup que usa inteligência artificial para criar produtos específicos para cabelo cacheado e crespo. E eu pude participar da Growth Academy, que é uma academia de crescimento do Google, para fazer com que as empresas que começam já comecem no caminho certo, acelerando o seu processo de conhecimento e de crescimento. E eu fico super grata ao Fábio e ao Google como um todo, porque eu acho que iniciativas como essa mostram que é possível. No meu caso, eu já tinha experiência como empreendedora, mas muitos dos meus colegas da Growth Academy estavam começando pela primeira vez, não tinham nem muita ideia de como, né, ser empreendedor. Tinham uma grande ideia, tinham um sonho, mas não tinham ainda a experiência. Então, acho que isso faz a diferença assim, absurda em acelerar, em encurtar esses espaços. São os atalhos do bem. Enfim, só tenho a agradecer pela oportunidade. E hoje estar aqui, gente, mais uma vez, e poder falar da Curl Lab, poder falar do Beleza Natural, falar do Brasil como
a maioria da população é, né? 54% das pessoas parece muito mais comigo, né? São pessoas negras e pardas. E eu queria ver isso espelhado aqui, em Harvard, no MIT, em todos os lugares. A gente ainda é exceção. E eu acho que isso precisa mudar, né? Eu acho que a transformação começa com empresas como o Google, mas pode começar também, mais uma vez, e desculpe insistir nesse ponto, mas com empresas pequenas, porque a maior parte dos empregos são gerados pelas pequenas empresas, tanto no Brasil como no mundo. Então, no caso da startup, da CoreLab, a gente vai dedicar uma parte da nossa receita para o empreendedorismo feminino, para fomentar projetos do empreendedorismo feminino, porque a gente acredita que as mulheres, quando empreendem, têm um impacto muito grande na comunidade, na família, nos seus colegas, nas pessoas que trabalham nas suas empresas. Então, acho que enfim, um privilégio poder participar de programas como esse, poder estar aqui testemunhando. E, mais uma vez, não quero mais ser exceção, não quero que o Edu seja exceção. A gente precisa ser muito mais comum, né? Ter muito mais Brasil espelhado de uma maneira que a gente veja o Brasil cacheado, presente em todos os lugares, inclusive aqui. Que vocês sejam a regra, né? Não a exceção. E aproveitando que a gente está falando de representatividade, dignidade, Edu, eu vou vender meu peixe do Projeto Asmara, mas eu queria que você contasse um pouco dessa transformação e depois já emenda o Favela 3D, porque a gente está falando de dignidade, a gente está falando de trabalho e moradia. Eu acho que tudo isso se encaixa. Tá, olha, Dani, eu acho que a gente tem um momento na nossa história que a gente vive uma grande encruzilhada, tanto do ponto de vista social como ambiental. Então, a gente precisa ter a capacidade de derrubar muro e construir ponte, trabalhar em colaboração como nunca antes, para a gente fazer uma coisa que nunca foi feito, num tempo jamais imaginado, para a gente salvar a civilização. Senão os nossos netos, eles vão pagar uma conta absolutamente grande da nossa covardia. Então, o nome dessa agenda é uma agenda de inovação. Nem tudo que precisa para a gente resolver os problemas foram criados. Nós vamos ter que inovar, nós vamos ter que prototipar, nós vamos ter que errar, nós vamos ter que aprender com os nossos fracassos, transformar isso num fracasso bem-sucedido e sair do outro lado de lá. Então, nos últimos 5 anos, a gente investiu muito para criar 4 tecnologias sociais na Gerando Falcões. Então, hoje, a gente tem um ecossistema com a presença de 2.000 líderes sociais que foram formados. Nós criamos uma universidade chamada Falcons University, da favela para a favela, para capacitar gente que trabalha com impacto social, para ter as melhores ferramentas para poder causar impacto. A segunda tecnologia é a Favela 3D, que significa digital, digna e desenvolvida. O que a gente faz é pegar territórios absolutamente pobres e miseráveis e fazer uma grande transformação física e humana. Física, como na favela Boca do Sapo, que era absolutamente pobre, tinha um cemitério clandestino lá dentro, e a gente transformar essa favela num grande laboratório de inovação e dignidade, porque o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. Não dá para todo mundo ser rico nesse país, mas se todo mundo tiver uma vida digna, a gente venceu como país. E o que a gente fez lá foi entregar com parceiros, sobretudo os governos, trabalhar para entregar água tratada, pavimento, iluminação, postes com luz solar, postes com placa de energia solar, captura a energia do sol e libera às 18 horas num pote de luz. Conseguimos construir e entregar o Wi-Fi, derrubar barracos miseráveis e construir casa com tubo de pasta de dente reciclado em 5 dias. E mais do que isso, uma transformação humana. Zeramos a fila em creche, não tem uma criança fora da creche na favela dos sonhos. Conseguimos reduzir o analfabetismo e construímos uma condição de pleno emprego. O desemprego na favela dos sonhos era da ordem de 70%, contra um desemprego à época do Brasil de 12%, e a gente derrubou para menos de 5%. Os únicos lugares que tem pleno emprego é nos Estados Unidos do Biden e na favela 3D da Gerando Falcões. E a gente errou um monte, fracassou um monte, começamos fazendo coisa. Então, você precisa ter coragem de errar para aprender.
A segunda coisa, a terceira tecnologia é o programa Decolagem. E o que o Decolagem faz, resumidamente? A gente cria trilhas individuais e personalizadas para cada família sair da pobreza. Então, imagina que a pobreza que afeta a vida da Maria, afeta a vida do João de forma diferente, mas a gente está medicando o mesmo remédio, Bolsa Família para todo mundo, que é absolutamente importante no Brasil, e temos que tê-lo, mas ele não emancipa. E a gente tem que encontrar uma forma de fazer o Brasil emancipar os mais pobres. O estado do Maranhão, está ali o Rodrigo, que é meu amigo, um estado que eu amo, que eu tenho o maior carinho, tem mais gente matriculada no Bolsa Família do que com carteira de trabalho registrado. Então, você tem um desafio aqui para o futuro, que nós temos que juntar a sociedade para encontrar uma solução. E o Decolagem consegue, em ciclos de 1 ano a 2 anos, emancipar as famílias do ponto de vista social. E, para finalizar, Dani, as maras é uma solução de renda em escala, porque a gente conseguia muito colocar o marido no mercado de trabalho, mas a mulher, na favela, ela tem 3 filhos, ela quer acordar e levar as crianças na creche, voltar e fazer comida, e ela tem 2 ou 3 horas para se dedicar ao trabalho. E não dá para pegar um trem lotado para ir para o Brás trabalhar lá. Então, ela precisava de uma solução de renda que se encaixasse à realidade de vida dela, e não ela ter que se encaixar à realidade de vida do negócio. Por isso que nós construímos as maras, que, em suma, é uma natura de favela, só que elas vendem segunda mão, ou roupas com segunda vida. A sociedade me doa milhões de peças, eu tenho um monte de caminhõezinhos que busca na casa das pessoas, no centro da cidade, leva para o nosso CD, lá a gente monta kits maras, que já vai precificado, 80 itens dentro desse kit, chega na favela, através das nossas ONGs parceiras, elas entregam para essas mulheres, e elas vendem de porta em porta, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e ganham a cada venda uma comissão para sair da pobreza. São mulheres que estavam no farol pedindo dinheiro, mulheres arrimo de família, mulheres ex-presidiárias, algumas delas que tinham como única opção vender o corpo para alimentar os seus filhos, e agora elas estão gerando renda de forma digna e conseguindo se emancipar na vida. Então, o bolso, o nervo mais delicado do corpo humano é o bolso. Se o bolso das pessoas está vazio, elas fazem loucuras. E não faz sentido uma sala ter tanto dinheiro e, ao mesmo tempo, tanta gente no Brasil viver sem nada e com tanta pobreza. A gente tem que resolver um nó do Brasil, que é construir capacidade para a gente gerar renda em escala. Como que a gente faz isso? Não é fácil, mas a gente tem que conectar as APIs de negócio do Brasil com a API de negócio da grande plataforma do Brasil chamado Favela. Porque favela não é uma vergonha, vergonha é a pobreza. Favela é a maior startup do Brasil. Fez o Pelé, o Neymar, a Caipirinha, o Samba, o Eduliro, o Carnaval, o Condizila, o Renê. Então, faz parte da nossa cultura. Maravilhoso, Edu. E eu tenho anotado aqui, até para a gente finalizar, todas as palavras que vocês estão falando, mas é impressionante como a educação é essa grande ferramenta de transformação. E queria que, Fábio, você começasse a falar, cada um falasse um pouquinho sobre esse papel importante. A gente está aqui, né, numa das maiores universidades do mundo, o evento Harvard-MIT, mas o papel da educação nessa transformação. Começa pelo Fábio, e depois a gente vem aqui para a Leila. Bom, primeiro, eu acho que dispensa comentários, que a educação é fundamental, não apenas a educação acadêmica, mas a educação de princípios e valores, para a gente ter uma sociedade melhor. Começa pelos exemplos, como eu havia falado antes. Mas quando eu vejo a quantidade de estudantes brasileiros aqui hoje, eu estudei aqui em 89, 90, faz tempo, Aberto, era difícil chegar. Era difícil chegar aqui, era difícil entender como você fazia um application, tinha que fazer por papel e tal. Pois bem, passamos 34 anos, 35 anos, e hoje a gente vê que está tudo a um clique de distância, as pessoas têm acesso ao conhecimento, podem estudar, fazer esse tipo de educação maravilhosa que vai criar mais líderes, que vai fazer com que o Brasil tenha mais capacidade de resolver os seus problemas. Mas isso não é o mundo que a gente está falando. O mundo que a gente está falando são 30 e tantos milhões de estudantes brasileiros que às vezes não têm acesso à escola e que tem que pegar condução, às vezes de barco, para poder chegar e estudar, e que tem pobreza menstrual, que não consegue ir para a aula em determinados dias, ou que não tem conectividade na internet. O que a gente buscou dentro do Google
foi entender como é que a gente aplicava a tecnologia para melhorar essa inclusão. O que é isso? Por exemplo, o Google Workspace for Education, que é a plataforma de educação que você dá gratuitamente para as escolas, escolas públicas do Brasil. Durante a pandemia, nós tivemos 23 milhões de estudantes que não podiam ir para a escola e estudavam através de um celular pequenininho ou de um computador em casa, quando tinha esse tipo de internet. O brasileiro é muito recursivo, ele acaba se reinventando, encontra uma forma de ter algum tipo de acesso para que os filhos possam estudar. Mas é uma educação que tem muito para a gente melhorar ainda, porque é um processo completo. Tem a ver com equipamento, tem a ver com conectividade, tem a ver com software, tem a ver com, especialmente com capacitação de professores, que são, no fundo, o elemento mais importante dessa cadeia e que tem que ser mais valorizado no país. Terminou a pandemia, esse número de 20 e tantos milhões caiu para 13 milhões, o que não tem problema, significa que as pessoas voltaram para a sala de aula. Mas, sem dúvida, a questão da educação brasileira, eu sou do Espírito Santo. O governador Paulo Artung, o Espírito Santo saiu de ser um estado que tinha a nota do IDEB lá muito baixa, para ser um dos 5 melhores estados do Brasil. Por quê? Porque durante 12 anos, 3 administrações dele, em 4, que teve um intervalo no meio, houve um investimento consistente em fazer o básico, que cria soluções para dentro da sala de aula, bota um computador disponibilizado para cada estudante, para um grupo de estudantes, melhora a conectividade, mas, sobretudo, faz uma coisa que tem um pouco mais de tempo integral para as crianças poderem se alimentar na escola e valoriza o professor. Ao valorizar o professor, e a valorização básica começa com você pagar em dia e tudo mais, o professor consegue fazer a diferença na vida daquelas pessoas e ser um exemplo positivo de transformação. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer na educação do Brasil, a gente só vai realmente melhorar. Eu estou vendo aqui o Jair estava aqui sentado, ele deu uma saidinha, que também é um cara que se envolve muito com a educação no Brasil. A grande diferença é que hoje tem mais acesso, hoje tem mais condição das pessoas se educarem e, sem dúvida alguma, tem mais exemplos. Tendo exemplos de que é possível dentro das casas das pessoas, e tem gente que tem uma visão antiga que olha e fala assim, não, agora tem um monte de faculdade aí e tal. Tem faculdade de todos os tipos. Primeiro você abre quantidade de estudantes, quantidade de pessoas, as pessoas são exemplos para suas famílias, às vezes é a primeira pessoa que tem um curso superior naquela família. Depois que você abre quantidade, e eu acho que o governo federal, nos últimos 20 anos, fez essa quantidade funcionar, deu acesso através de programas educacionais, depois que você abre quantidade, ao longo do tempo, naturalmente, a qualidade está vindo e vai continuar vindo. O resto é saudosismo, é pensamento do passado, mas eu sou otimista que a gente vai conseguir virar esse jogo. Sem dúvida, vamos. Bom, eu sou suspeita para falar de educação, porque eu acho que a educação foi a chave que transformou minha vida em todos os momentos mais relevantes. Eu sou estudante de escola pública, fiz meu primário, ginásio, enfim, sou velha, né, gente? Ainda era ginásio. E, através de empresas, né, a gente está falando aqui de como é que as empresas podem participar da transformação social no Brasil, às vezes a gente não dá conta de que um pequeno projeto, algo simples, pode ser tão transformador. Quando eu estava no primário, eu me lembro de um projeto que houve na minha escola municipal, onde a gente recebia, durante um mês, o jornal do dia para ler. E eu não tinha acesso a comprar jornal, na época não tinha internet do jeito que é hoje, né? Então, poder ler as notícias, poder saber o que estava acontecendo no mundo, pode parecer uma coisa tão simples, mas, para mim, foi transformador. E hoje, depois de muitos anos, através da Endeavor, a gente teve acesso, né, os empreendedores Endeavor tivemos acesso a fazer cursos em Harvard, no MIT, e poder transformar nossas empresas para gerar mais empregos, dar oportunidade a outras pessoas como eu. Então, eu sou absolutamente apaixonada. Eu acho que o Brasil, se a gente der uma chance, tem tanto talento, tem tanta gente boa, tem tanta gente com garra, que precisa só de uma porta, de uma oportunidade. E eu acho que a educação é esse grande portal que faz a diferença, que vai fazer o nosso país mudar de patamar, e não ser o país do futuro, mas o país do presente. Olha, eu acho que a gente tem até a chance de falar para uma sala como essa,
com tanto talento reunido e com tanta coisa para fazer no Brasil. Então, ou a gente faz coisas para pobres, isso é muito importante, a gente conseguir fazer coisas para a gente pobre. E traduzir, eu digo que eu falo português, um pouquinho de inglês, que o Jorge ficou me impressionando, é que vocês não sabem o que eu fiz aqui. Que o Jorge me apresentou um amigo dele, um outro coroa chamado Warren Buffett. Posso contar, Dani? Pode, óbvio. É um pouco cômico. E eu, com inglês meio torto, num jantar, fui pedir para tirar uma foto, me apresentou, e eu fui querer falar, e falou, can we take a picture, para fazer uma foto com o Warren Buffett? Meu inglês absolutamente doido, eu falei, Buffett, can we take a shower? É uma pena que ele não topou. A minha esposa não ia nem se importar, seria a maior fundraising da história do país, entende? E eu queria fazer todo mundo entender e pedir para vocês, quando vocês se formarem, voltem para o Brasil, quem puder. E vão criar coisas para arrumar o nosso país. Nós precisamos dos inventores. Nós precisamos de gente que desafie o status quo, que criem as melhores... Aquela turma que ganhou o negócio da startup, como que é o nome? Bi não sei o quê. Como que é? Be confident. Poxa vida, gente, eles estão fazendo coisa com a inteligência artificial no WhatsApp, que está aqui o CEO do WhatsApp, Guilherme Ró, meu amigo, que eu tenho o maior carinho, usando o WhatsApp para capacitar as pessoas para falar inglês, gente pobre. Então, a gente precisa fazer coisa que traduza esse menino que está indo para a escola, remando, e que está com uma dificuldade imensa na vida, para a gente também não ficar numa sala, num ar-condicionado, fechado, só fazendo pesquisa, olhando pesquisa, e tese, e não colocando a mão na massa. Então, nós temos que voltar para o Brasil e colocar a mão na massa, porque se todo mundo está aqui, todo mundo também deve muito ao Brasil, porque senão não teria chegado aqui. O Brasil é bom, mas é ruim. É ruim, mas também é bom. Então, nós temos que ter essa paixão. Eu estava ouvindo, para finalizar, o Cobra. Isso é educação. Um menino que era revoltado com a vida, pichador, os pais mandaram ele se retirar de dentro de casa. Virou uma estrela global. O que mudou a vida dele foi a educação. Eu sou um fã, e ele não sabe, desse Diego. Um fã. E tantos ex-jogadores estão quebrados, falidos, tiveram 15 esposas. Não, mas é verdade, porque senão a gente valoriza só aquilo que não é legal na vida, só a bagunça. Ele com certeza não está quebrado, tem dinheiro no bolso, com a esposa dele ao lado dele, honrando ela. É muito importante. Fica de pé aí, Diego, para todo mundo saber de quem que eu estou falando. Então, eu estou contando isso, Dani, porque isso também é educação. Então, o paralelo entre o fracasso, a vergonha e esse lugar, como o Condizila está aqui também, outro favelado, é exatamente o poder da educação na vida das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que, se eu pudesse criar uma frase aqui agora, é ostentação da educação. E vocês voltarem para o Brasil. Grande Edu. Aproveitando que você falou para todo mundo, volta para lá, vamos falar um pouquinho do papel das empresas nessa transformação. Tem um número aqui muito interessante de investimento social corporativo da Comunitas, que empresas destinaram 0,8% do seu lucro líquido para investimento social, dá em torno de 4 bi, mas quando a gente fala do tamanho do Brasil, da necessidade do Brasil, isso é tudo muito pequeno. Vou começar pela Leila. Leila, vamos falar um pouquinho do que as empresas têm que fazer para transformar o Brasil. Eu acredito que a responsabilidade, óbvio, né? Tem o Estado, enfim, mas a gente como cidadão e a gente como empresário, e todas as empresas
tem também um documento chamado contrato social. E esse documento não é só uma formalização de uma empresa, né? Esse contrato social deveria ser levado muito mais a sério. É um pacto com a sociedade. Você não vai fazer um negócio simplesmente para ganhar dinheiro e é isso, né? Só absorver, só vir e não ter nada em troca. Então, eu acho que a gente também tem que se municiar de estratégias e não simplesmente de programas com curto espaço de tempo, focado digamos assim, no curto prazo. Eu acho que a gente tem que pensar como estratégia de formação dos nossos negócios. Como é que a gente pode não só pensar no nosso produto, no nosso serviço, mas como é que a gente pode fazer o nosso país melhorar. Se cada uma das empresas fizer um pequeno projeto como parte da sua estratégia, a gente já começou uma transformação absurda, né? E se a gente pensar nas grandes empresas que têm, como o Google, como tantas outras, capacidade, né, financeira, capacidade intelectual de fazer uma transformação ainda maior, e não simplesmente com, como você colocou, né, 0,8% dos seus recursos. Acho que a gente pode fazer muito mais. O Edu tem uma estatística que é muito interessante com relação a isso, né? Se a gente fizesse aquela conta... Fala um pouquinho, Edu, daquela conta de quanto que as empresas doam versus a quantidade de ONGs no Brasil e o quanto que isso gera por... Eu acho fantástica essa estatística. Não, o que eu digo, o mercado de filantropia é de 12 bi por ano. Pode parecer muito, mas tem 500 mil ONGs no Brasil. Então, se você divide de forma igualitária, você não teria quase 15 mil reais ou menos por ano por ONG. E 45% das ONGs de periferia, de fato, vivem com 5 mil reais ano no Brasil. Então, você tem um desafio muito grande para arrumar e consertar o nosso país. É tão difícil captar dinheiro que, às vezes, eu tenho vontade de transformar a Gerando Falcões numa empresa. De tão difícil. Eu trabalho domingo a domingo há 12 anos. E você intensamente, com time, fazendo, com meta, para você conseguir produzir um resultado. Agora, eu gosto de falar de tendências e de futuro. Eu acho que a gente está evoluindo, Dani. A nossa o Google doou mais de 5 milhões de reais para Gerando Falcões durante a pandemia. 10. Então, só para dar alguns exemplos, Dani, muito rapidamente aqui, o Bernardo montou uma startup chamada Machu Picchu, cuja ele doa 1% do faturamento vendendo para o impacto social. 1% do faturamento é muito dinheiro, tá? Então, você tem um começo de coisas muito importantes que estão acontecendo no nosso país. Agora, qual que é a síntese de tudo que eu estou dizendo? Só filantropia não resolve o problema do país. Não resolve, gente. Não dá para esperar também que vai tomar todo o dinheiro de alguém e vai conseguir resolver. Não resolve. Já estou tentando tomar todo o dinheiro do Jorge, mas também não vai resolver. Você precisa de um combo de filantropia, de boas políticas públicas e de negócios sociais. É uma combinação de muitos esforços para você conseguir mexer com o ponteiro, com muita estratégia, com muita visão, para você chegar lá. Aí, o tema mais importante, eu tenho dito muito isso. Essa sala aqui é a elite do país. Ou é a elite econômica, ou é a elite intelectual. Se você chegou aqui, gente, isso é sério. Tá? Ou é a elite da favela, ou a elite do pensamento. Tem duas coisas muito distintas na vida. Ou alguém é rico, ou é elite. Qual que é a diferença de uma coisa para a outra? Rico é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Que é alguém que ganha, e ele é um galpão, porque ele só estoca para ele. Pô, vai ficando até pesado. Você não encontra essa pessoa, não consegue chamar para ir para conselho, para estar aí em lugar nenhum, não colabora. Esse é um rico, that's it, rico. A outra coisa é elite. Elite é um CD, é um centro de distribuição. Ela ganha porque não é pecado ganhar dinheiro. E a gente tem que torcer para os empresários se dar bem, bater meta, arrebentar com a boca do balão, para o país ir bem, senão você vira uma coisa perigosa.
Isso aqui é um CD. Ganha, processa e redistribui. Essa é a elite. Redistribui ideias, redistribui liderança, redistribui em dinheiro para arrumar e consertar o nosso país. Então, todo dia que a gente levanta da cama, a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai ser alguém rico, que de tão pobre só tem dinheiro, ou se vai ser uma elite do primeiro pelotão da liderança do país. Ah, mas se expor tem efeito colateral. Óbvio que tem, mas essa sala aguenta efeito colateral. Ah, mas se expor tem crise. Lógico que tem, mas essa sala aguenta crise. Ah, mas se expor tem pancada nas redes sociais. Se tem alguém que aguenta pancada em rede social, é essa sala. Então, um pedido, que eu estou fazendo um monte de pedido, não aceite ser um rico moribundo. Seja elite transformadora do nosso país. Fábio, conta um pouquinho para a gente de como que o Google e as empresas, né, têm essa corresponsabilidade para transformar o Brasil. Olha, as empresas, o poder público, o cidadão tem a oportunidade e a responsabilidade de transformar o Brasil. Mas antes, deixa eu falar um negócio aqui. Esse cara ainda vai ser presidente da República, tá, gente? Aguardem mais uns anos aqui. Aguardem mais uns aninhos aí. É só manter a conduta, porque a visão e a energia ele tem. A conduta ali no trilho, né, Edu? Eu tenho certeza que você vai manter. Quando eu estiver bem velhinho, a gente vai te falar ainda. Mas, veja bem, pessoal, as empresas, para elas se preservarem e serem permanentes, se perpetuarem, elas precisam entender em que horizonte, em que universo elas estão operando. Há 100 anos atrás, as empresas se diferenciavam por produto. Você quer um automóvel, aí começa até 1970 e poucos, mais ou menos, né? Ah, não, esse produto tem um pouco mais disso. Eu me lembro da época que no Brasil só tinha um tipo de creme rinse, na época que era o Neutrox. Você se lembra disso aí? Lá atrás, né? Quem tem mais idade vai lembrar. Coquetel de frutas. Exato. Então, com o tempo, depois que se esgotou o conceito de diferenciação de produto, passou a ser diferenciação de serviços. As empresas começaram a ter um nível de serviço diferente e tal, e até hoje está aí, mas cada vez mais o mundo evolui por uma diferenciação por propósito. Isso é importante, porque as pessoas cada vez mais tentam comprar propósito, elas se associam com marcas que entregam um propósito bom, uma transformação legal, e também se associam com o fato de que os seus funcionários, os colaboradores, não querem trabalhar para quem não tem um propósito claro ou um propósito legal. Então, qual é a solução para essas empresas? Primeiro, elas serem mais generosas, fazer uma análise mais profunda, com mais afinco, de como elas podem ter impacto social. O impacto social não é porque você quer ser bonzinho, é porque é importante na sociedade de hoje. O Google tem vários anos que tem uma pesquisa lá no Brasil, 90 e tantas mil pessoas votam, que é a empresa dos sonhos. E é muito interessante, porque nos últimos muitos anos o Google vem sendo o primeiro colocado. E o segundo colocado normalmente chama-se era a Petrobras, tem uma época que passou a ser a Vale, Petrobras, mas em terceiro e segundo lugar sempre alterna uma outra empresa, chama Minha Própria Empresa. Então, nesse mundo com capacidade de empreender, as pessoas começam a ver que elas podem transformar um sistema por dentro, trabalhando em empresas, desde que essas empresas tenham esses valores bem definidos, ou podem simplesmente criar o seu próprio negócio. Hoje está ao alcance de cada um, com inteligência artificial e com todo o conceito de empoderamento, de aceleração de startups que está disponível há mais ou menos 15, 20 anos, né? Então, para mim é o seguinte, empresa só funciona, só vai continuar funcionando se ela tiver essa clareza de visão. Se essa empresa puder, ela vai buscar essas associações que nós buscamos. Eu fiz uma brincadeira aqui do dinheiro com o Edu. Na verdade, é o Edu, é a Alcione Albanese, lá do Amigos do Bem. São uma série de pessoas que fazem a diferença no nosso Brasil. Então, às vezes, quando a gente é novo, eu vejo muita gente aqui, a gente não tem muito claro ainda o que fazer e como ter impacto. Primeira coisa é não desistir, né? É entender que as coisas não caem do céu na cabeça da gente. Você vai construindo, uma hora você encontra a sua vocação, o teu caminho, a tua forma de fazer impacto. Acho que a segunda coisa, enquanto isso, você vai buscando essas referências que podem servir para ajudar as pessoas que trabalham nas empresas
ou mesmo quem está entrando no mercado de trabalho, que são as referências do bem, que é o Edu, que é a Alcione, que tem várias pessoas excelentes. Aqui nós estamos bem representados aqui, mas eles não são os únicos. E cada vez mais vai ter mais gente no Brasil que consegue entender como fazer a diferença. Então, para mim, o segredo de uma empresa, para ela poder continuar sendo uma empresa que tem um olhar generoso, é estar perto de gente do bem. É isso. E não só está perto, né? A gente se cola, não larga mais, né, Edu? Acho que é importante isso. E tem uma coisa que o Edu me ensinou ao longo do tempo, que a favela, ela não é só carência, ela também é uma potência. E eu separei aqui alguns números, são 11 milhões de leitores, é um mercado formado por 16 milhões de pessoas que consomem mais de 202 bilhões de reais por ano. E é um mercado que a gente não só tem que olhar, mas também essa questão de transformação. Edu, você sempre fala disso, né, da favela como potência, inclusive econômica. Né? Fala um pouquinho sobre essa história. Boa. Acho que o desafio é a gente ter um equilíbrio entre a vulnerabilidade e a potência da favela. Ela é uma favela muito potente e, ao mesmo tempo, muito vulnerável. Então, tem potência e tem vulnerabilidade, tem riqueza e tem pobreza. O desafio é a gente criar o equilíbrio dessa história para conseguir produzir, inclusive, uma coisa nova. Então, é olhar os caminhos de oportunidade que se tem diante disso. Por exemplo, o que o Fábio falou no início, Dani, foi muito importante do case que a gente fez. Imagina, século XXI, nós estamos falando de AI, ok? Favelado não tem CEP. A grande maioria de favelado não tem CEP, está dormindo em cima de um pote de ouro, que é terra. Uma coisa que é cara no país é terra. Então, a gente bolou uma solução, e aqui a gente deve muito carinho ao Fábio, com toda a tecnologia de Google, que é uma das empresas que tem mais tecnologia no planeta, e construímos o CEP digital. Então, imagina que alguém vai lá na Favela dos Sonhos, ou quer chegar, e coloca um endereço que tem lá uma plaquinha na casa do favelado, e ele consegue chegar. Coisa que o correio não conseguiria. Então, se alguém quer comprar um produto em alguma plataforma online na favela, como que chega? Uma carta. Isso é falta de dignidade. Então, não é uma busca por todo mundo ser rico, é uma busca por todo mundo ter dignidade. A frase que me emana na minha vida é dignidade. O contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. E agora, na Favela dos Sonhos, todo mundo tem dignidade. Aí levamos uma startup que tem a última milha. Então, o favelado pode comprar qualquer produto e agora ele pode receber, Leila, em casa por conta de uma solução de inovação. E aí, imagina um mercado potencial que você não abre no Brasil se todo brasileiro morador de favela tiver um CEP para poder comprar nas plataformas no digital, ou, inclusive, poder, falando de internet, se a gente fechasse o gap digital e todo favelado tivesse conectado à internet, quantos de lojas online dele se plugar em plataformas vitoriosas e ser um vitorioso, inclusive, dentro dessa plataforma, com seu produto, com a sua venda, gerando renda, você muda o Brasil. Então, às vezes eu tenho dúvidas se é o Brasil que vai consertar a favela ou se é a favela que vai arrumar o Brasil. Mas, na minha dúvida, que eu não sei, eu acho que é a gente levar o Brasil para dentro da favela e levar a favela para dentro do Brasil. Eu acho que esse mix das coisas talvez é o caminho da inovação. Para encerrar essa resposta, tem uma corrida espacial exatamente nesse momento acontecendo. Podem não gostar do Elon Musk, mas quem está dando tudo de si para fazer esse negócio, ele está. E você tem que reconhecer e reaquecer a indústria. Eu conheço gente que trabalha lá, um filho de uma doadora minha, descobri que trabalha lá, eu fico fazendo live com ele para aprender. E ele fala, Edu, nós vamos chegar, tá? É só questão de tempo. Então, se tem uma corrida espacial, a gente deveria ter a nossa corrida social. E empreender todos os esforços, desafiar o arco de tempo, capacidade orçamentária, arrumar dinheiro. Ah, não vou fazer porque não tem dinheiro. Dinheiro existe.
Um mundo tão rico não pode produzir tanta pobreza. O problema não é dinheiro. O dinheiro, ele existe. E a gente ter a nossa corrida social. Por isso que a missão da Gerando Falcões é transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. As pessoas dizem, Edu, você vai perder. É impossível. Eu digo, ótimo. É muito melhor lutar pelas coisas impossíveis da vida. Você levanta animado e não tem muito tempo a perder. Então, eu acho que a gente deveria resgatar aqui, aproveitando esse grande encontro no MIT, o nosso sonho grande como país. A gente deveria resgatar a nossa capacidade de imaginar as coisas impossíveis da vida e ir atrás dela. Usar a imaginação. Imaginação, o Nizam me ensinou, que é olhar para um coqueiro e ver um cabelo. Imaginação é o Walt Disney. Lá em Orlando, todo mundo via o pântano. E ele via um parque mágico encantado. Por isso que toda vez que eu chego numa favela, as pessoas veem pobreza e miséria. Eu vejo um laboratório de inovação e dignidade. Completando o que você está falando, Edu, eu acho que a diversidade, muitas vezes, né, como política para as organizações, para as empresas, não tem o tamanho da dimensão que deveria ter. Inovação é o que todo mundo quer, todo mundo busca, né? Gasta-se milhões para fazer projetos e buscar ser o primeiro, o melhor, o mais rápido. Mas se a gente olhar para dentro da favela, se a gente olhar para dentro do nosso povo e enxergar essa mesma galera dentro das empresas, dentro das organizações, a gente vai conseguir fomentar muito mais inovação. Né? Automaticamente, você vai ter olhares diferentes, você vai ter perspectivas diferentes, histórias de vida, maneiras de enxergar o mundo completamente diferentes. 54% da nossa população é negra e parda. A maior parte da nossa população é da classe C. Será que a gente está enxergando essas pessoas dentro das organizações nessa mesma proporção? Nem sempre. Então, acho que se a gente consegue fazer esse espelho do Brasil dentro dos negócios, dentro dos empreendimentos, dos pequenos empreendedores, essa transformação vai fazer gerar inovação. E vai fazer gerar inovação não somente para o Brasil, para as empresas também, gerando lucro. Não é só uma questão de ser bonzinho, né, como o Dani comentou. É uma questão de inteligência, uma questão de estratégia, uma questão de ter uma visão de futuro para o seu negócio e para o nosso país. Então, sem dúvida, gente, para mim, diversidade é dignidade, é inteligência, é estratégia, é capacidade de transformação. E a gente tem que estar junto nessa, né? Maravilha. Eu nem acredito. Vamos lá. Alô? Eu nem acredito que está chegando no final. Que pena, né? Passou tão rápido. Muito, eu também. Vamos fazer todo mundo lá. Vamos esticar a Marcela, que a... Tá vendo, Marcela? 1 hora foi pouco. Eu acho que eu vou esticar só um pouquinho, porque eu fiz uma anotação aqui de todas as palavras, de tudo que vocês falaram, e a gente estava conversando na salinha, o papel para cada um de nós aqui, o Fábio voltando, depois de tanto tempo que estudou aqui, o Edu pela segunda vez, eu e a Leila pela primeira vez, passar uma mensagem de importância, acho que de inspiração, né, de estar aqui. Mas a gente falou de representatividade, dignidade, desafio, inclusão, potência, desenvolvimento, emancipação social e econômica, educação, capacidade, e tudo isso a gente termina na transformação. Eu acho que a mensagem de hoje, a gente viu que a gente tem um caminho longo, mas é um caminho possível. A gente tem, o Brasil já tem tudo para dar certo e precisa de uma união de políticas públicas, a gente precisa de união da sociedade, principalmente também das empresas, mas a gente tem um caminho a seguir e eu tenho certeza que a gente vai vencer. Então, Fábio, primeiro conta um pouquinho da sua... Finaliza para a gente um pouco e depois a gente vai o Edu e finaliza com a grande Leila aqui, que também foi incrível. Sobre o que é uma mensagem de fechamento, primeiro, eu acho que a gente tem que dar uma mensagem de otimismo aqui para todo mundo. O meu avô era agricultor no interior de Pernambuco, na cidade chamada Araripina. O meu pai foi um engenheiro que se formou aos 30 anos. E eu era muito inquieto quando novinho. Eu entrei na faculdade com 16 e saí com quase 21. E vim para cá com 24, naquela época era muito difícil. Então, só passando por todas essas situações, a gente vê que as famílias melhoram dependendo da capacidade que as pessoas têm
de ter acesso à educação. Agora, e o país, como é que ele melhora? Eu queria pegar um exemplo do que aconteceu em outubro do ano passado. Eu estive com minha esposa na Arábia Saudita, no lugar do norte da Arábia chamado Al-Ula, e lá você percebe a necessidade da sociedade árabe de mudar da dependência excessiva de combustível fóssil. E naquele momento me clicaram vários pontos, se transformaram numa foto na minha cabeça que tem a ver com o Brasil. O Brasil é um país hoje em dia que produz 10% da comida, exporta 10% da comida do planeta. Tem boa tecnologia no campo, na agricultura, na mecanização, na questão da Embrapa, com a questão genética, mas ainda tem muito caminho para melhorar, para a gente conseguir produzir ainda mais por hectare de área plantável. Quando a gente faz isso, a gente também tem que cuidar das questões de sustentabilidade. O governador Helder Barbalho está aqui conosco, esteve aqui, está aqui conosco esses dias, e o Pará é a entrada ali. Você tem o Mato Piba e tem o Pará em cima, que é exatamente onde a gente precisa proteger, senão essa fronteira entre a agricultura e a pecuária e a Amazônia vai cada vez mais entrando devagarinho e a gente vai ficando com menos floresta. Então, muito bacana a gente ver que nos próximos 2 anos a gente vai ter a COP da floresta como um desdobramento. 2029 vai ter a COP no Azerbaijão, lá se eu não me engano, na cidade de Baku. Em 2030 vai ter a COP no Brasil. 5 anos, 2025 a COP 30, né? Então, 24 e 25 são anos fundamentais para o Brasil. O Brasil, nesse ano, assumiu a presidência do G20. Todos os olhos vão estar focados na maneira como o Brasil se relaciona com o meio ambiente. O Brasil continua sendo um país que cuida das suas terras de uma maneira até melhor. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente está aqui em Boston e está friozinho, né, gente? Mas você vai para o Brasil, o que está acontecendo lá nos últimos anos, mostra uma evidência clara de que se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai estar daqui a pouco com temperaturas de 50, 55, 60 graus. Diante disso, a gente vê mudança climática, Brasil com a matriz energética limpa, com biomassa, com energia eólica, com energia hidroelétrica e com uma matriz limpa, produção agrícola. Isso pode colocar o Brasil num lugar que a gente não imagina, porque há 70 anos atrás os árabes eram beduínos e eles olharam, aproveitaram todo um processo de transformação de combustível fóssil para criar uma sociedade que hoje em dia é muito mais pujante. E está lá, a gente fala, não, é Dubai, é a Arábia Saudita, lá tem dinheiro e tal. Isso foi criado através de um recurso natural. O Brasil talvez tenha, nesse momento, não sei se por sorte, por acaso ou por necessidade, mas o Brasil tem condição de fazer com que esse salto ocorra nos próximos 20, 25 anos, se a gente apertar os botões certos e trazer as estratégias certas. O que me deixa feliz é que o governo federal sabe disso. O governo federal está investindo nesse tipo de visão. Só que isso é uma visão que não se materializa no dia a dia. Então, a mensagem que eu daria é, eu acho que a gente está perto de ter uma mudança positiva para o Brasil, acelerando essa transformação e evitando que a gente tenha um problema maior no planeta. Para isso acontecer, nós temos que investir em educação também, a gente já falou disso aqui, e tem que investir para que o cidadão que foi empoderado nos últimos 15 anos, 20 anos, através da internet, das redes sociais, com tudo de bom que tem aí, e com tudo de ruim que vem com isso, mas o empoderamento do cidadão para poder se indignar, ele funciona exatamente para que a gente tenha a obrigação e a necessidade de reduzir a pobreza do nosso país, reduzir a diferença entre quem tem e quem não tem. E isso você só consegue através do acesso com a educação. Olhando que eu acho que isso vai acontecer naturalmente por uma pressão social, que a pressão social já se materializa através de várias mazelas sociais nossas, como drogas, como violência, como crime organizado, etc. Eu acho que, ao longo do tempo, cada vez mais essa consciência vai ser necessária, Daniela, para que a gente possa realmente criar os fundamentos para que, com referências como a gente tem aqui, o Brasil possa sair adiante. Então, eu sou super otimista que, nos próximos 15 a 20 anos, a gente vai conseguir atacar os problemas do Brasil de uma maneira como a gente não atacou até agora. Muito mais por uma pressão social e por uma permissão que a gente está dando aos cidadãos para que eles possam inovar. Então, vocês que estão aqui,
a hora que voltarem ao Brasil, levem isso em consideração, porque o Brasil é, mais uma vez, o país do futuro, e nesse momento é um país do futuro que a gente pode tornar concreto e real. Tá? Ontem eu estava assistindo a palestra do Jorge Aragão e ele falou uma frase de uma música, né, Identidade, que fala que o elevador é quase um templo para quem é negro, né? E meu pai quase foi mandado embora uma vez quando eu era criança porque eu entrei no elevador social, meu pai era porteiro, e não podia, né? Era um ambiente completamente, digamos assim, sagrado, que você não podia chegar perto. E eu estou aqui hoje com vocês. E eu queria dizer que, da mesma maneira que aquela garota que estava lá, que era filha do porteiro e que, através da educação, conseguiu chegar aqui, tantas outras que estão nessa mesma posição hoje podem ter essa mesma oportunidade. E que empresas como a Gerando Falcões, o Google, a Fundação Lema, eu sou conselheira da Motriz, que é uma ONG fantástica, que Beleza Natural, a Curl Lab, são apenas alguns exemplos, gente, mas vocês aqui tem oportunidade, como o Edu comentou, voltar para o Brasil, empreender, criar novas soluções, criar novas formas de transformar nosso país. E eu acredito muito no empreendedorismo como essa ferramenta. Eu acho que é através da criação de inovação, de novas empresas, de novas oportunidades, que a gente vai gerar a chance de fazer o nosso país ser aquilo que a gente sempre sonhou. Então, a minha mensagem é: vamos acreditar, vamos fazer, mas vamos plantar essa semente nós mesmos. Não espere que outra pessoa faça. Se você tem um sonho, se você acredita nele, transforme isso numa realidade. E essa realidade vai transformar nosso país. Olha, primeiro eu quero agradecer Dani por essa mediação tão maravilhosa. A Dani fica falando e o marido babão fica lá em cima filmando, o Júnior. Que acabou, o marido, ela é uma potência, o marido acabou de comprar a 1000, que é um baixinho gago e que ficou bilionário. Esse é o Brasil. É incrível. A potência do Brasil, não é, Dani? É incrível. Então, ele é um exemplo para a gente, né? Um grande exemplo para todos nós. Um beijo, Júnior. Uma salva de palmas para o Júnior aí também, ó. A gente está falando aqui como a potência do Brasil, né? E tem uma menina ali assistindo, que vem do interior de São Paulo, Jorge, estuda medicina na USP, alguma coisa assim, e ela descobriu 25 asteroides para a NASA. O nome dela é Verena. Fica de pé aí, Verena, para todo mundo te conhecer, porque em breve você vai vir aqui dar uma palestra. É isso. Nossa potencial Nobel aí de medicina um dia. Eu vou encerrar fazendo uma colocação que eu devo muito ao meu pai e minha mãe. Minha mãe, Dona Gorete, meu pai, Márcio Luiz, porque não tinha chance de eu estar aqui. Meu pai, eu cresci num barraco miserável, meu pai foi preso, indiciado por roubar um banco. Hoje, todos os bancos que meu pai tentou roubar são meus patrocinadores. Então, eu queria que essa chama ficasse aqui, parabenizar a Marcela, parabenizar muito o Edu, todo mundo que organizou. Esses jovens trabalham, Jorge, como se estivesse ganhando uma porrada de dinheiro, Diego, para organizar isso aqui. Eles cuidam da gente nos mínimos detalhes. O Janinho que está ali, parabéns a vocês por fazer um evento tão fabuloso, tão fabuloso. Vocês nos emocionam, não é, senhor Roberto? Encerro agora dizendo o seguinte, Carmela, que se tudo der errado, se tudo der certo, muita coisa vai dar errado. Entendam isso. Se tudo der certo, muita coisa vai dar errado. Se você for querer fazer uma coisa grande, você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, vão te criticar. Depois, se você parar, você vai continuar tendo que trabalhar muito, você vai ser criticado, você vai tomar porrada. Muita gente vai estar viajando, você vai estar trabalhando. Muita gente vai estar indo para a balada, você vai estar trabalhando para você conquistar o seu sonho, porque você é dono. Você quer fazer uma coisa ímpar. Então, eu vou encerrar dizendo uma coisa, que a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida foi escolher quem ia comigo.
E quando eu estava com uma mão na frente e outra atrás, eu escolhi ir com uma mulher incrível, que é minha esposa, chamada Maiara. E eu queria mencionar a minha esposa, porque com quem você vai é muito importante. Tem gente que está preferindo até, e eu respeito, eu concordo, eu entendo, e com cachorro. Porque é cada vez mais difícil encontrar uma parceria. Está muito difícil. Então, se você encontra, valoriza, eu digo isso, porque se você anda uma semana com o Jorge, você passa a admirar a Suzana. E muito. Muito, não é pouco. Então, escolha com quem você vá e valorize as coisas mais importantes da vida, que é a família. E tem uma frase que eu amo, que a fé não falha nunca. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você pode, na vida, apostar em ideias ou em circunstâncias. As circunstâncias mudam, mas as ideias, elas ficam. Quem aposta em circunstância não faz nada na crise. Quem aposta em circunstância, se tomar uma crítica, desiste. Agora, quem aposta em circunstância, ele dá tudo de si com uma garra tão grande, porque ele sabe que são as ideias que vão, inclusive, transformar circunstâncias. Então, essa sala está cheia de grandes ideias para mudar o país. E essa sala não pode ser covarde. Essa sala não pode ficar no muro. Essa sala tem que jogar no ataque. Vamos que dá. Gente, vamos tirar uma selfie. Vamos fazer um selfie aqui, todo mundo, tá?